aqui é o professor Berval, nós vamos trabalhar redação e língua portuguesa, tá? E para iniciar a nossa conversa sobre língua portuguesa, a gente vai ter que fazer alguns esclarecimentos. Aqui na terceira série, no terceiro ano, a gente tem que lembrar que nas séries anteriores a gente estudou as classes gramaticais, estudou a estruturação da língua, e aqui na terceira série a gente vai ver como essas classes gramaticais elas se relacionam entre si. Então, a gente começa falando da estruturação, da organização, né, da nossa comunicação, né, que é a parte de sintaxe, tá? E aí a pronúncia é essa mesmo, a gente acostumou ouvir sintaxe, né, porque é com X, mas no final a pronúncia correta é sintaxe, que é a parte da gramática que vai buscar estudar exatamente como essas classes gramaticais se organizam, como elas se relacionam entre si, tá bom? Então, gostaria de pedir, né, que vocês me digam aí se mudou a tela de exibição, me deixem saber. Esther, Érica, só me digam aí se... Oi. Só começar aqui, para vocês me dizerem quando já estiver compartilhando com vocês a tela, né, de língua portuguesa. Tem uma imagem ao fundo aí? Sim, apareceu agora. Tá bom. Tá certo? Então, meu nome é professor Berval, tá? A gente vai trabalhar língua portuguesa e também redação, tá? Aqui era um pequeno texto de quando a gente sabe, e aí eu acho que a gente precisa sempre relembrar esses detalhes, né? A gente esperava que essa pandemia não durasse tanto tempo, né? Esperava que as coisas se resolvessem mais cedo. E ainda no ano passado, né, 2020, eu tinha feito um texto falando exatamente disso, né? Dizendo da minha expectativa de que todos estivessem bem, que todos se protegessem, e aqui a gente está, né? 2021 já quase chegando no meio do ano e a gente continua vivendo essa pandemia, né? A vacinação parece estar um pouco mais lenta do que deveria, mas na verdade é assim, a nossa esperança é que em breve tudo isso seja acelerado, essa questão, e a gente volte à nossa vida normal, né? Todo mundo vacinado, todo mundo protegido, né, para que a gente possa seguir o fluxo das nossas vidas como a gente pensou que seria, né? Que estudantes, professores, todos nós tenhamos essa vida normal e voltar ao convívio da sala de aula, dessa proximidade aí, que é tão importante para o nosso ensino-aprendizado. Tá? Então, quando a gente fala sobre sintaxe, a gente tem que falar primeiro começando da estruturação, para compreender, né, a língua portuguesa ou as relações que as palavras estabelecem entre si. E aí a gente vai lembrar que lá na segunda série, por exemplo, vocês estudaram as classes gramaticais, as 10 classes gramaticais. Falamos de substantivo, falaram sobre verbos, falaram sobre pronomes, sobre numeral, sobre adjetivos, tá? Sobre preposições. E cada uma das classes gramaticais, interjeições, conjunções que vocês estudaram nas séries anteriores, a gente volta aqui para trabalhar essas classes gramaticais relacionando umas com as outras, tá? Então, a primeira coisa é pensar em frase, oração e período. Eu só gostaria de deixar claro, informando para vocês que a qualquer momento que vocês não entenderem, que vocês quiserem fazer uma intervenção, que vocês quiserem fazer um questionamento, fiquem à vontade, tá? Que às vezes eu vou falando demais, eu vou falando rápido demais, então fiquem à vontade para tirar dúvidas, para questionar ou para comentar, tá bom? Então, é o conjunto de relações que as palavras estabelecem entre si e que é necessário, antes de tudo, estudarmos a respeito dos enunciados e suas unidades, as quais apresentam características estruturais próprias, que são a frase, a oração e o período. Parece muito simples quando a gente diz frase, oração e período, mas que a gente não sabe qual é a diferença entre cada um desses elementos aí da língua portuguesa, da frase, tá? Então, a gente vai conhecer cada um desses elementos, a frase, a oração, o período, e as suas particularidades, as suas subdivisões, as suas organizações diferenciadas, tá bom? Então, para situarmos as razões dessas aulas, nós devemos pensar na estrutura da comunicação.
E a estrutura da comunicação que a gente faz é exatamente por meio de frases, de orações e de períodos. E é isso que a gente busca melhorar a cada dia quando a gente estuda a língua portuguesa, quando a gente pensa em fazer uma redação, quando a gente pensa em contar uma história, tá? Porque a gente tem o hábito de não colocar a língua culta, a língua formal no nosso cotidiano. Por quê? Porque a gente está falando com os amigos, está falando com a família, está ali num lugar, num ambiente que permite que você seja informal. Mas nós vamos pensar que a gente fala e a gente escreve, tá? Tudo aquilo que a gente coloca como hábito. Então, se você colocar como hábito na sua vida, corrigir a sua fala entre os seus amigos, entre os seus familiares, tá? Você vai, no seu local de trabalho, você vai começar a fazer uma estruturação correta do seu texto, certo? E a gente tem que pensar que o texto pode ser o texto escrito, mas também pode ser o texto falado, o texto oralizado. E é isso que a gente precisa organizar. Então, nessa parte da aula, nós vamos pensar exatamente nas definições desses termos, tá? Se a gente pensa, por exemplo, sobre frase. Frase é qualquer enunciado que tenha um sentido completo. E aí vocês poderiam dizer, professor, frase precisa ser um conjunto de palavras? Não necessariamente. Porque, às vezes, você, com uma só palavra, você consegue emitir uma informação completa, tá? Ele tem que ter sentido completo. Olha o que diz aí. Frase é todo enunciado com sentido completo, ou seja, capaz de estabelecer comunicação e finalizada com alguma pontuação. Ou seja, eu preciso, para configurar uma frase, eu preciso, primeiro, que ela tenha uma informação completa. Digamos, imaginemos a situação em que você chega aqui na porta da sala e eu digo, entre. Eu não precisei dizer mais que uma palavra para você entender qual foi o objetivo da minha comunicação, dizendo apenas entre, ou seja, tem uma informação completa, ela te deu um sentido, que eu estou permitindo a sua entrada, do mesmo jeito que eu digo, saia. Eu não preciso dizer mais nada para você entender o que essa informação quer passar, qual é a informação que eu estou passando a partir dessa palavra. Então, frase é todo enunciado com sentido completo. Professor, precisa ser um conjunto de palavras? Não. Ela pode ser um conjunto de palavras, mas não necessariamente. Se a gente está aqui num ambiente e alguém grita fogo, todo mundo vai saber o que aconteceu, certo? É um alerta de que algo está pegando fogo. Então, quando eu digo fogo, esse fogo é uma frase, embora ele tenha apenas uma palavra. Para a gente pensar e entender que frase é todo enunciado que tenha sentido completo e que seja capaz de estabelecer uma comunicação, certo? Obrigatoriamente, ela vai ser finalizada com um ponto, tá certo? Quando você diz, professor, eu não fiz o meu trabalho, é uma frase? É. E se eu perguntar para vocês, por quê? Certo? Tinha um contexto anterior, eu apenas perguntei por quê. Eu sei que eu emiti apenas uma palavra, mas essa palavra ela tem uma finalidade, ela estabeleceu uma comunicação. Eu te perguntei a razão pela qual você não fez o meu trabalho, certo? Então, eu tenho que pensar que frase é todo enunciado com sentido completo, seja ele uma palavra só ou um conjunto de palavras, desde que consiga transmitir uma mensagem, tá bom? E aí, continuando, diz, a frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Tudo que a gente diz tem uma finalidade, tá certo? Imagina quando alguém te diz ou te pergunta alguma coisa, ou te oferece alguma coisa, e você apenas diz não. É uma frase? É, porque você estabeleceu a comunicação. O seu propósito era negar que você quisesse aquilo que estava sendo oferecido a você. Então, o propósito comunicativo, a finalidade dessa frase é comunicar, é passar uma mensagem, tá? E aí eu tenho que pensar, frase é todo enunciado com sentido completo e que vem com uma pontuação no final. E aí não importa qual vai ser esse ponto. Pode ser um ponto final, pode ser uma interrogação, quando é uma frase interrogativa, tá? Ela pode ser uma exclamação,
E assim vai. Eu sei que frase tem que ter sentido completo e precisa ter uma pontuação, tá? Então, aí no final do slide diz, isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentido completo em um contexto de comunicação, de interação verbal. Professor, frase precisa ser apenas escrita? Não, porque eu tenho que lembrar que a minha fala também é um texto, tá? Então, sempre pensando de que frase é um enunciado com sentido completo, que estabelece uma comunicação, que estabelece uma interação com a outra pessoa. Quando eu chego e digo para vocês boa noite, eu preciso dizer algo mais para saber que eu estou te cumprimentando? Não. Quando eu te digo bom dia, tchau, ou alguém diz que vai embora e você diz já, então, só essa palavrinha aí também configura uma frase. Ela tem uma pontuação no final e ela tem um sentido completo. Então, sempre que nós formos trabalhar com esse conteúdo, a gente vai pensar que frase é todo enunciado com sentido completo, tá? Aí a gente vai pensar o seguinte, professor, tem a história do verbo. Toda frase precisa ter verbo? Não necessariamente, porque eu tenho dois tipos de frases. Eu posso ter uma frase que é nominal, quando ela não tem verbo, e eu posso ter uma frase que é uma frase verbal, ou seja, quando ela tem um verbo no seu interior, certo? Então, pensando que nem toda frase é uma frase verbal, exatamente porque tem frases que não têm verbo, tá? Ou ela tem apenas uma palavra, uma outra classe gramatical que não um verbo, e por isso a gente diz que é uma frase nominal. Nominal porque não tem verbo, tá certo? Então, lembrando disso quando vocês forem fazer as atividades que vocês terão aí que resolver, tá? O que eu preciso pensar é, frase é apenas enunciado que tem sentido completo. Se eu digo, por exemplo, a bola correu menino, tem sentido isso? Não. Eu tenho um conjunto de palavras, eu tenho verbo, eu tenho substantivo, porém, ela não tem nenhuma conexão de uma palavra com a outra. É um amontoado de palavras, mas não configura uma frase. Porque qual a função da frase? É ter sentido completo e estabelecer comunicação, tá? Lembrem disso na hora de vocês resolverem as atividades que vocês têm aí. E aí, a gente aprofunda um pouco mais dizendo que as frases ela têm as suas características. O início e o final da frase são marcados. Qual é a marcação do início de uma frase? Uma frase vai sempre ser iniciada por letras maiúsculas, tá bom? Então, é para a gente pensar que se eu vou produzir um texto, se eu vou fazer uma redação, se eu vou fazer uma frase, eu vou sempre iniciá-la com letra maiúscula. Lembrando que nem todas as palavras precisam ser grafadas com letras maiúsculas. Por exemplo, quando eu uso o nome dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu não escrevo esses meses com letras maiúsculas, a menos que elas estejam no início de frase. Por isso que eu tenho que pensar que a frase é sempre marcada, o seu início é marcado por uma letra maiúscula, tá? E por uma pontuação específica no final. Então, aí eu tenho um ponto final, eu tenho uma exclamação, eu tenho uma interrogação, eu tenho uma reticência, mas aí eu tenho que lembrar que frase, ela tem esses dois elementos marcadores, que é o início com letra maiúscula e uma pontuação no final, tá bom? Então, na fala, o início e o final da frase são marcados por uma entoação característica. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que quando você está lendo, quando você está conversando, você precisa fazer essas entoações. Como é que você vai dizer? Por exemplo, você diz, na fala, o início e o final da frase são marcados por uma entoação característica. A leitura que eu preciso fazer também precisa ter essa entoação, tá? E o que diz essa entoação? Ela vai fazer com que a pessoa entenda o meu comunicado, que ela entenda a mensagem que eu quero passar. Ou seja, se você utiliza na frase uma entoação, certo? Característica, por exemplo, as perguntas, a gente não precisa dar uma entoação dizendo assim, você não fez o trabalho por quê? Então tem uma entoação diferenciada, certo? Quando você diz, eu não fiz porque não tive tempo,
tá? Então, a entoação já é outra, diferente da frase interrogativa. Então, eu vou lembrar sempre que a frase tem algumas marcações, ela precisa de marcação no início, letras maiúsculas, no final, pontuação. E ela precisa também de uma entoação para ajudar a reforçar o objetivo da comunicação. Se eu digo saia, a entoação que eu faço, né, ela vai dizer que eu estou bravo, que eu quero que você saia imediatamente, certo? Então, a frase tem esse detalhe, tem esse marcador, tá? Então, não se esqueça de que a entoação é a forma como os falantes associam o contorno da expressividade. É por isso que eu preciso criar o hábito da leitura para que eu tenha uma fluidez na minha fala, para que eu não fale os pedacinhos ali, para que a pessoa vá juntando esses pedacinhos e entender se era uma afirmação, se era uma pergunta. É preciso que a gente tenha sempre que pensar nos elementos da entoação. Ela tem uma finalidade, ela transmite a ideia que você quer passar. É de ordem, é de pedido, tá? É de aceitação, é de repulsa, de não, eu não quero isso. Podem ser elaboradas por uma ou por várias palavras, que a gente já acabou de falar. A frase ela pode ser interrogativa ou declarativa, a depender da forma com que você vai expressar. Por exemplo, quando você pergunta qual o seu nome, você tem uma entoação, tá? E aí, quando você diz, o meu nome é Ruberval, eu apenas estou declarando. E essa entoação é diferente na interrogação para a declaração, para a afirmação que eu vou fazer. A gente já havia falado que a frase pode ter uma ou mais palavras, eu sei que ela precisa ter o quê? Sentido, eu sei que ela tem que ter pontuação, eu sei que ela tem que ter entoação. Podem apresentar um verbo ou não. E aí é o que eu havia dito para vocês. Quando ela apresentar um verbo, eu tenho ali uma frase verbal, ou que também depois a gente vai ver que ela tem um outro nome dentro da língua portuguesa, e a frase nominal, ou seja, é aquela onde não aparece nenhum verbo. Se eu digo, quando alguém te diz, ela nem emitiu uma palavra, né? Ela emitiu um som, mas você consegue entender que ela está pedindo silêncio. Tem verbo nessa estrutura? Não tem. Se não tem verbo, eu tenho ali uma frase nominal. Por que ela é chamada de frase nominal? Porque ela não tem verbo na sua composição. Na escrita, os limites das frases são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação no final. Lembrem-se disso na hora de responder as atividades, e aí a gente tem que pensar. Vocês de terceira série, né, terceiro ano, como queiram chamar, mas a terminologia correta agora é terceira série do ensino médio, vocês já estão pensando no vestibular, vocês já estão pensando no Enem, que são coisas que vocês precisam pensar, ou até mesmo os concursos públicos que estão acontecendo. E aí eu preciso lembrar desses detalhes quando as provas me pedem para diferenciar uma frase nominal, por exemplo, de uma frase verbal. Eu preciso lembrar desses detalhes. E eu preciso lembrar ainda que a frase tem os marcadores que a gente já falou, que é a pontuação e que é o início com a letra maiúscula, tá? Então, esses detalhes vocês precisam lembrar. Frase todo enunciado com sentido completo, que tem uma pontuação e que tem uma entonação para expressar se ela é uma frase interrogativa, se ela é uma frase declarativa. Quando eu observo que nela vem, na estrutura vem um verbo, eu digo que é uma oração. Se não tem verbo, é uma frase nominal, tá bom? Se alguém tiver algum questionamento, gente, pode ficar à vontade ou algum comentário. Não? Ok, vamos indo. Segue alguns exemplos de frase. Olha aí o que eu disse para vocês. Ai, significa o que se você ouvir isso? Alguém arrisca aí a dizer? Significa uma expressão de dor. Está vendo que ela tem sentido? Você consegue entender a mensagem que o autor da frase quis passar. Ele quis dizer que ele está sentindo alguma dor. E aí eu lembro, ela tem uma inicial maiúscula e ela tem um ponto de exclamação aí no final. Socorro!
tá? Aí eu tenho uma inicial maiúscula, eu tenho uma pontuação no final e eu sei que alguém está precisando de ajuda quando eu ouço isso. Quando você diz o quê, você está fazendo uma pergunta, você quer uma resposta. Aí eu tenho também uma frase, iniciou-se por uma inicial, uma letra maiúscula, e finalizou com uma pontuação. E ela transmite uma ideia. A ideia está completa nessa frase. Eu não tenho verbo, eu não tenho substantivo, mas eu tenho ali uma mensagem que foi passada e está completa. Quando você diz, mas que coisa terrível, tem verbo? Não tem verbo, mas ele está dizendo, eu estou expressando, tá, a minha leitura de algo que aconteceu. Tá? Quando eu digo quanta bagunça, terminou com a pontuação, iniciou com a letra maiúscula e transmitiu uma mensagem completa. Que tragédia! Olha a entoação aí, olha o início com letra maiúscula, olha a pontuação no final. Como assim? É típico da gente usar, é muito comum da gente utilizar isso na nossa região aqui, de fazer essas perguntas. Como assim? A gente não deu muito detalhe. Na verdade, a gente está querendo esses detalhes. Iniciado por letra maiúscula, finalizada por um ponto, tenho muito a fazer, e aí iniciou com letra maiúscula, tem um verbo ali presente e tem uma pontuação no final. Fogo, quando alguém diz isso, sabe que tem um incêndio em algum lugar, todo mundo tem que tratar de correr. Então, são frases que foram criadas aí, tem o sentido completo, tem a inicial maiúscula, tem a pontuação no final, transmitiu a comunicação e, por isso, nós consideramos como frase. Observem que, mesmo formada por apenas uma palavra, constitui frase pelo fato de passar uma mensagem completa. E, no caso, não necessariamente precisam ter verbos na sua estrutura. Lembrando, frase não está ligada a verbo. Tá? Ela está ligada ao quê? A sentido completo, a pontuação e a entoação, e ainda o início com letras maiúsculas, tá bom? Então, zeramos essa história aqui de frase toda enunciada com sentido completo, ela começa com letra maiúscula, ela termina com a pontuação, ela precisa transmitir uma ideia, comunicação, um sentido completo. E aí a gente parte para a oração. O que é oração? É todo enunciado com sentido completo, mas que se estrutura em torno de um verbo, de um ou mais verbos, certo? Então, quando vocês virem que uma frase tem um verbo, essa frase nós chamamos de oração, certo? E aí, a gente vai pensar o seguinte, a oração trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Professor, para ser oração precisa ter quantos verbos? Pelo menos um, tá? Então, tem frase quando você diz o menino correu e chutou a bola. Então, olha aí essa oração. Eu tenho o menino correu, correr é verbo, e chutou a bola. Então, eu tenho correu e chutou. Eu tenho dois verbos. Quantas orações eu tenho aí? Duas orações. Porque a oração, cada verbo corresponde a uma oração. Certo? Então, eu posso ter, numa mesma frase, no mesmo enunciado, eu posso ter um ou mais verbos. A quantidade de verbos é a quantidade de orações, correto? Então, a oração ela é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado. O que é predicado, gente? Lembra que a gente diz assim, olha, sujeito é o ser sobre o qual a gente diz alguma coisa. Lá atrás, os professores nos ensinaram, era assim que os livros traziam a informação, que sujeito é aquele que pratica e predicado é aquele que sofre, tá? Então, não é bem assim. A gente precisa ir ampliando os nossos conhecimentos, ampliando as nossas informações. Então, aqui está dizendo que a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um verbo, tá? E aí, a gente precisa pensar que, geralmente, a oração apresenta um sujeito. Porque se eu preciso de verbo, o verbo é a classe de palavras que indica ação, estado, fenômeno da natureza, e agora também tem a classificação de mudança de estado. Por exemplo,
descongelar, tá certo? Congelar. E aí são situações que a água muda de um estado para o outro, né? E aí a gente tem que pensar nisso, mas o verbo é a classe de palavras que indica ação, estado, fenômeno da natureza e também mudança de estado. Alguns gramáticos já trazem isso, já tem essa informação registrada ali, tá? Então, é para a gente pensar que se tem um verbo, ele tem um predicado. Está aí dizendo, na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado. Professor, como é que eu vou reconhecer entre uma frase e uma oração? Que aí vocês poderiam me perguntar. Professor, toda frase é uma oração? Alguém se arrisca aí a responder? Os presentes aí. É ou não, minha gente? Toda frase é uma oração? Não. Por quê? Arrisca dizer o porquê? Tá. O que que eu tenho? Aí vai. Pode dizer. Eu não sei se é oração que possui verbo. Exatamente. Oração possui verbo. E a frase, minha gente? A frase precisa ter um verbo? O que a gente falou agora há pouco? A frase, ela depende do quê? Ela tem que ter o quê? Ela tem que ter sentido completo, ela tem que começar por letra maiúscula, ela tem que começar... Como é que é? Ela tem que começar por letra maiúscula, ela tem que terminar com a pontuação. Mas em momento algum fala que a frase tem que ter verbo. E a oração? O que diz da oração? A oração é a informação que tem em torno de um verbo. Por exemplo, quando a gente diz saia, do verbo sair, e aí eu tenho que lembrar que algumas palavras, vocês de terceira série têm que pensar sempre. Em quantos sentidos essa palavra pode ter? Saia poderia ter outro sentido. Ela pode ser verbo, mas ela pode ser o que também, minha gente? Lembrem que ela pode ser verbo, mas ela pode ser o substantivo, o nome da peça, lá da vestimenta, a saia, tá? Mas nesse caso está dizendo saia é um verbo. Se é um verbo, ele transmite. Se eu disser para você, saia agora, você vai saber o que você tem que fazer? Sim, né? Então, um verbo transmite um sentido completo. E aí ele é uma oração. Por que ele é uma oração? Porque tem verbo. Se ele não tivesse verbo, ele seria apenas uma frase. É aí que eu posso afirmar. Toda oração é uma frase, mas nem toda oração, nem toda frase é uma oração. Porque a oração, ela tem sentido completo e ela tem necessariamente um verbo. A frase, ela tem sentido completo, mas ela não precisa de um verbo para ser frase. Para ser frase, ela precisa ter sentido completo, começar com letra maiúscula, terminar com uma pontuação e transmitir uma comunicação. Para ser oração, o primeiro passo precisa ser verbo. Tá? Precisa ter um, dois ou mais verbos, quantos forem necessários. E aí é para vocês lembrarem que toda oração é uma frase, mas nem toda oração, nem toda frase é oração. Apenas são orações as frases verbais, tá bom? Porque tem algumas frases que não têm verbo, por não ter verbo, ela é considerada apenas uma frase. Corra! Se eu digo isso para alguém, a pessoa vai saber que está acontecendo alguma coisa, vem algo ali atrás, então é para correr, para vazar dali. Então, nesse sentido, corra também é uma oração, tá? Ela é uma oração e uma frase, por quê? Porque ela tem sentido completo. A escola fechou. Olha aí, eu tenho um artigo, eu tenho um substantivo e eu tenho o verbo fechar. Também é uma oração, por quê? Porque tem um verbo. E aí eu vou dizer que é limitado a ter apenas um verbo na oração? Não. A oração pode ter quantos verbos quiser, tá? Observe, quando tratamos as orações, percebemos que uma única palavra, obrigatoriamente um verbo, caracteriza uma oração. Uma vez que o nosso interlocutor, ou seja, a pessoa com a qual nós falamos ou escrevemos, será capaz de entender uma mensagem com apenas uma palavra. Se tem a palavra, se tem sentido completo, se essa palavra é verbo, aí tem uma oração. E aí é a informação que eu tinha perguntado para vocês. Lembre-se que toda oração pode ser uma frase, mas nem toda frase é oração. Exatamente porque nem toda frase precisa de verbo, tá?
E a oração, obrigatoriamente, precisa de um verbo. E aí diz, por exemplo, expressões como cumprimento, e aí a gente tem que ter uma diferença, cumprimento, tá? E aí de cumprimentar e comprimento de tamanho, tá? De comprido, tá? É um rio comprido. E aí eu tenho que lembrar da palavra com O e com U, certo? Boa noite, bom dia, oi. São apenas frases porque não tem um verbo. Se não tem verbo, então não pode ser uma oração, é apenas uma frase. E aí vem o seguinte, quando eu disse para vocês que uma oração ela é organizada em torno de um verbo, a quantidade de verbos que tiver numa oração é a quantidade de orações que eu tenho. E aí eu tenho que lembrar de uma coisa, período. Ele tem praticamente a mesma definição, porém período só se trata de oração, ou seja, são apenas as frases que tenham verbos que nós chamamos de período, tá? Período trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo, tá? E aí é que a gente precisa lembrar. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação, e na escrita são marcadas pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica que delimita sua extensão. Os períodos podem ser simples ou compostos. E aí eu volto numa coisa que vocês devem ter estudado, gente, lá na segunda série, dizia o seguinte, que o sujeito pode ser simples ou ele pode ser composto. Toda vez que em língua portuguesa a gente usar a classificação simples, é porque ele é formado por apenas uma palavra. No sentido aqui, todo período é a quantidade de orações. Se tiver apenas uma oração, o período é simples, tá? Então, o período, toda vez que disser que é simples, é porque ele é formado por apenas um. Ou por apenas um radical, por apenas um verbo, por apenas um adjetivo. Então, é dessa forma. O enunciado, quando te perguntam assim, que qualquer coisa, que o período é simples, que o sujeito é simples, que o substantivo é simples, porque trata-se de uma palavra formada por apenas uma palavra. E aí, no caso, por um verbo. Toda vez que a oração tiver apenas um verbo, nós teremos ali um período simples, tá? Toda vez que a oração tiver dois ou mais verbos, nós diremos que esse período é composto. Então, são as diferenças que nós temos que fazer. Lembre-se, qualquer classificação em língua portuguesa que classifique como simples, ele é simples porque é formado por apenas uma palavra, por apenas um verbo, por apenas um radical, por apenas um adjetivo, tá? Então, sempre que falarem em simples em língua portuguesa, nós estaremos dizendo que é uma caracterização formada por apenas uma palavra, tá? No caso aqui, eu vou pensar um verbo. Se ele tem um verbo, o período é simples. Se tem dois verbos, o período é composto, tá? Ok, gente? Até aí? E aí vamos. O período simples é aquele constituído por apenas uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e sentido completo. Lembremos sempre que frase, período, frase e oração obrigatoriamente precisam ter sentido completo. O que é ter sentido completo? É passar uma mensagem, é comunicar algo, é se fazer entender. A educação parou no mundo todo devido à pandemia. Quantos verbos a gente identifica aí? O verbo parar, apenas um. Se eu tenho um enunciado que tem sentido completo e tem apenas um verbo, eu vou dizer que isso é um período e que esse período é simples. Por que é simples? Porque é formado por apenas um verbo, tá? Vemos que o número de verbos é o número de orações presente no enunciado. Como teve apenas uma oração no exemplo apresentado, o período é simples, tá? E aí, o período é composto. É aquele constituído por mais de uma oração, ou seja, dois ou mais verbos. A pandemia do coronavírus chegou, atingiu o mundo inteiro e houve muitas mortes. Quantos verbos a gente identifica? Três. Três aqui mostrando dois. São três verbos, então eu tenho um período composto, certo? Só para a gente diferir. O primeiro, nós falamos que é simples, porque é formado de apenas um verbo. O período vai ser composto quando ele for formado por dois ou mais verbos, certo? Então, vemos o período composto por três orações. Quais são as orações? Chegou, atingiu
e ovo, tá? Então, aí a gente percebe que o número de verbos é o número de orações, tá certo? Que caracterizam o período como sendo composto. Ok, gente? Até aí? Deixa eu ver, voltar aqui. Certo, gente? Veja aí que tem mais gente. Luiz Eduardo, Eduardo Coimbra, Esther, Larissa. Entenderam isso aí? Eu não sei se vocês já haviam retirado aqui na escola o material, se acessaram lá na plataforma para vocês verem, darem uma olhada sobre essa situação. Então, quando a gente tem essa parte, que é a parte inicial da gramática, da sintaxe aqui no terceiro ano, na terceira série, a gente tem sempre que olhar para esses detalhes. Então, os detalhes que a gente quer ver fazem parte da estruturação. Frase, oração e período, tá? Para que a gente lembre, para que a gente reconheça essa estruturação como sendo uma parte basilar. É ela que vai ser a base de todo o conteúdo que a gente vai estudar, certo? Porque quando a gente for falar de tudo, de os complementos, quando a gente for falar da estruturação da língua, da estruturação da nossa fala, das relações que tem entre as classes gramaticais, a gente vai sempre pensar nessa estruturação, na frase, na oração e no período, tá? Então, Eduardo, deixa eu só ver, acompanhar aqui também. Vou assistir essa aula de novo, porque não entendo o português muito bem. Mas é assim, Eduardo, é uma situação, tá, que ela parece meio complicada, mas quando você começa a ler, você começa a entender, você começa a interpretar e a perceber que, na verdade, são elementos que a gente sempre trabalhou com eles e a gente precisa pensar. Como é que ele se formou? Lembra daquela história que a gente tem que fazer toda vez que você ouve uma história, que você ouve um conteúdo, você precisa checar se ela é verdadeira, você precisa checar como ela se forma, você precisa entender como ela se estrutura. E aí eu tenho que pensar, a língua portuguesa, tá? Ela está mais ou menos, digamos assim, embasada nisso. Tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, frase, oração ou período. E se a gente vai individualizando, o que eu tenho que pensar, né, de maneira resumida? Frase é toda vez que eu emitir um enunciado, que seja uma só palavra, que seja um conjunto de palavras. Então, a definição dele diz o seguinte: frase é todo enunciado com sentido completo e que seja iniciado por uma letra maiúscula e que seja terminada por um ponto, qualquer que seja o ponto. Então, frase é um enunciado com sentido completo. É preciso transmitir a comunicação. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, estudem para a prova, eu teria uma frase ou eu teria uma oração? Certo? E aí eu tenho que pensar, qual é a definição de frase? Qual é a definição de oração que eu tenho? Frase está centrada no sentido completo, na inicial, maiúsculo, na pontuação final. Não necessariamente tem verbo. Oração todo enunciado com sentido completo, também vai iniciar com letra maiúscula, mas obrigatoriamente ele tem verbo. Tá? Quando vocês pegarem a atividade, vocês vão lembrar disso que eu estou falando, nesse sentido. Então, eu vou ter que pensar que o verbo é o elemento principal que eu vou buscar. Se ela tem verbo, trata-se de uma oração. E se ela é oração, obrigatoriamente, eu já vou identificá-la como sendo período. E aí eu vou pensar, se tem apenas um verbo, o período é simples. Se tem mais de um verbo, o período é composto. Tá? Então, essa é a classificação que a gente tem de frase, oração e período. Mas, de qualquer forma, eu vou ficar à disposição de vocês. No roteiro de estudo de vocês, tem lá um e-mail para entrar em contato com o professor. No grupo também, lá do WhatsApp, tem o contato da gente que vocês podem tirar dúvidas, tá? É claro que talvez no horário que vocês mandarem eu não consiga responder imediatamente, porque eu posso estar ocupado fazendo alguma coisa, mas logo em seguida eu vou tirar essa dúvida, tá? Podem entrar em contato, mandar no privado essa dúvida de vocês que eu vou ajudá-los, tá bom? Então, sobre frase, oração e período,
tá? É isso, mas tem lá o meu e-mail, no roteiro de estudo de vocês, tem o e-mail do professor, tem. Eu acho que o WhatsApp não está no roteiro de estudo, se não tiver, mas tem lá no grupo, é só perguntar, identificar. Gente, professor, cadê o senhor aí que eu preciso de uma conversa, eu preciso de uma instrução. Tá certo, gente? Então, em relação à frase, oração e período, é isso, tá? Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. E lembrando, gente, vocês não têm a obrigação de saber tudo. Essas aulas é exatamente para que vocês tirem as dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade, tá bom? Não se envergonhem, porque eu acho que quem tem que se envergonhar é a pessoa que vai ficar com a dúvida, vai ficar sem fazer a atividade ou alguma coisa, porque está com vergonha de perguntar. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso objetivo, tá? Fazer essa ponte entre vocês e o conhecimento da língua, certo? Então, fiquem à vontade quanto a isso em relação à língua portuguesa. Tem algum questionamento aí sobre frase, oração e período que alguém queira fazer ou algum comentário? Larissa, Luiz, Eduardo, Esther? Vocês estão muito tímidos, gente. É muito ruim ficar aqui falando sozinho, sem comentários. É muito ruim ficar aqui falando sozinho dentro de uma sala fechada, e aí a gente fica esperando que vocês tenham, que vocês ajudem a gente, que vocês comentem, que vocês conversem. Mas é assim mesmo, tá bom? Podem ficar à vontade. Certo, gente? Eu vou só fechar um pouquinho aqui para abrir esse de língua portuguesa, para eu abrir o de redação. Deixa eu ver aqui. Apareceu para vocês aí, gente? O de redação? Me digam aí. Gente, alguém me diga aí se está aparecendo na tela de vocês sobre o texto dissertativo. Não, professor. Uai. Foi agora? Hello? Oi, gente, aparece aí a tela? Sim, professor. Ah, bom, obrigado. Estou falando que é ruim demais a gente ficar aqui sozinho, sem ver a. Se a gente estivesse na sala, todo mundo já teria mais coragem para comentar, para fazer os questionamentos. Gente, com relação à parte de redação, tá vendo, Eduardo? Tem quem aí? Quem tá junto aí, Eduardo Coimbra? Tem uma galerinha aí, né? É o povo do serviço. Muito bem, tá certo. Oi, gente, tudo bem? Então, para a questão da redação, gente, eu escolhi para iniciar essa da terceira série com texto dissertativo, porque quando a gente pensa na produção textual, eu sei que a grande maioria de nós tem dificuldade com o reconhecimento dos gêneros textuais que existem. Todos os vestibulares, o Enem, eles utilizam o texto dissertativo argumentativo. Alguém aí sabe por que eles usam o texto dissertativo argumentativo nos temas de vestibular, de Enem? Hein, meu povo? Alguém arriscaria dizer o porquê? Não, né? Fale. Gente,
A escolha do texto dissertativo argumentativo como a forma de seleção nos vestibulares, no Enem, é exatamente porque a dissertação é a forma textual que você vai expor, você vai apresentar para o corretor que você sabe usar a língua, que você sabe a estruturação da língua. Agora há pouco a gente falava sobre frase, oração e período. E aí o que acontece? Quando a gente fala sobre frase, oração e período, a gente tem que pensar que onde é que eu vou utilizar isso? E aí a gente vem para cá, para a redação, para dizer que o seu texto precisa ser defendido. E aí como é que você faz a defesa do seu texto? Por meio da dissertação, ou seja, por meio da argumentação. Olha aí o que diz. Texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo muito comum em provas de vestibulares e no Enem. Em resumo, trata-se de uma produção em que o autor defende o seu ponto de vista por meio de argumentos. E é isso que a gente diz. A sombra, quando diz que é para fazer a redação, diz, eu não sei escrever, eu não sei fazer redação, mas toda vez que a gente está com os amigos, com a família, a gente precisa usar o texto dissertativo argumentativo. Quando a tua mãe te manda fazer alguma coisa e que você não quer fazer, você sempre diz, mãe, eu tenho que fazer o trabalho da escola. Isso é um argumento. Isso é um texto dissertativo. Então, é por meio desse texto dissertativo que você vai mostrar para o corretor que você realmente aprendeu aqueles conteúdos que você estudou em língua portuguesa. Por exemplo, a conjugação verbal, que você conhece, você sabe diferenciar uma palavra de outra, que você sabe, que você conhece, tem um vocabulário mais diversificado. Então, é ali que o corretor da sua redação vai ver e vai dizer, essa pessoa aqui consegue entrar na universidade, essa pessoa consegue fazer a produção acadêmica. Eu preciso sempre pensar no texto dissertativo argumentativo como algo que eu faço todos os dias. Quando um amigo te chama para ir para um lugar e você não quer ir, às vezes porque você tem que trabalhar, às vezes porque você está respeitando o distanciamento social, você optou por ficar em casa, ou às vezes quando você não vai porque você precisa ir trabalhar. Então, tudo isso a gente apresenta esses argumentos. Mas qual é a dificuldade? A gente não tem o hábito de escrever, a gente não tem o hábito de registrar, de documentar essa nossa argumentação. E por isso parece tão complicado, parece tão difícil fazer um texto dissertativo argumentativo. Argumentativo porque você vai apresentar a sua defesa. Você vai dizer o porquê que você faz ou o porquê que você não faz. É do mesmo jeito, quando eu coloquei para vocês lá no final uma proposta de redação, eu quero ver exatamente isso. Eu não estou aqui para criticar, para dizer, quem precisa ficar em casa, quem tem condições de ficar em casa, quem não tem. Então, isso é muito relativo. Eu só preciso dos argumentos, eu só preciso da defesa. Qual é a defesa que você vai fazer do seu texto? Então, eu até coloquei aí para vocês algumas características desse texto dissertativo argumentativo, ou apenas dissertação, como é chamado. É um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes. É relevante hoje a gente discutir sobre a Covid-19? É relevante hoje a gente discutir sobre a necessidade do uso de máscaras, mesmo quando a gente está com os nossos familiares, mesmo quando a gente está com os nossos amigos? Sim. E aí eu tenho que levar em consideração. Mas eu posso obrigar a pessoa que não quer usar máscara? Não. Eu posso, no máximo, tentar esclarecer de que ela está mais exposta ao vírus e que ela corre mais riscos se não usar máscara. Mas eu não posso decidir o que a pessoa vai fazer. Então, ele discute assuntos relevantes, socialmente relevantes. Lembrando que, gente, no texto dissertativo argumentativo, eu não posso usar gírias, eu não posso defender uma ideia que seja ilegal, tá certo? Eu não posso fazer apologias ao crime, eu não posso fazer apologias a nada. Eu posso defender o meu posicionamento, eu posso defender a minha postura, tá? Mas eu preciso ter alguns cuidados sobre o que é bom para a sociedade. O que eu posso achar que é bom para a sociedade, você pode achar que não é. Mas a gente precisa colocar isso no texto com
elegância, com respeito à opinião contrária, tá? Porque é assim que a gente constrói a nossa redação, a nossa argumentação. E aí, lembrando, sempre é voltada para a questão social, tá? Além disso, é o tipo de texto reconhecido por ter uma estrutura bastante rígida, dividida em 3 partes fundamentais: a introdução, a argumentação e a conclusão, conforme se explica a seguir. E aí, lembrando, na introdução não é hora de você ainda fazer a defesa, não é hora de você argumentar, é apenas de você apresentar para o seu leitor o assunto sobre o qual você vai escrever, o assunto que você vai defender. Então, no início da dissertação é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto. Eu vou falar sobre a pandemia, eu vou falar sobre o coronavírus, eu não vou dizer se eu preciso, ainda no primeiro parágrafo, na introdução, eu não preciso dizer que eu saio de casa porque eu preciso trabalhar, eu não posso trabalhar, não posso ficar sem trabalhar porque senão eu morro de fome, porque senão eu não pago o meu aluguel, porque senão eu não compro as minhas coisas. Então, não é o momento ainda. Você vai apenas dizer, por exemplo, que a pandemia, o que a pandemia causou na sua vida? Ela mudou a sua vida? Então, quanto menos você escrever na introdução, melhor, porque você vai apenas deixar o leitor ciente de que o assunto que você vai abordar, qual é o tema que você vai tratar, de que forma você vai tratar do tema. Então, mas você ainda não começa argumentando, não começa colocando nada, apenas deixar o leitor ciente, tá? Eu, professor Verbal, eu opto por fazer a introdução dos meus textos de 3 a 5 linhas no máximo, para não correr o risco de falar demais ali, de levar para a introdução os argumentos, os contra-argumentos, a defesa que eu vou fazer. Então, a introdução não é lugar para fazer defesa, é lugar para fazer apenas a explanação. Você vai expor qual é o seu assunto. A argumentação. E aí é onde você vai fazer a introdução, a gente faz em apenas um parágrafo. Eu, professor Verbal, não é uma coisa que esteja pronta, não existe um modelo padrão de redação. A gente pode ir lá e fazer a leitura daquela redação nota 1000 do Enem, certo? Mas sempre lembrando que não existe uma estrutura que não seja a introdução, a argumentação e a conclusão, tá? Quando a gente fala da argumentação, eu posso colocar um parágrafo, eu vou dizer que a pandemia causou muitos estragos, causou muitas mortes, que afetou a minha família, de que forma afetou a minha família, tá? Então, eu tenho que separar nesses argumentos, nesses parágrafos, eu tenho que meio que separar os assuntos. Se eu vou falar o que a pandemia causou na minha vida, eu vou usar um parágrafo para isso. Eu vou dizer que eu concordo com o tratamento, com o uso de medicamentos para evitar o Covid. Então, eu vou fazer um parágrafo só para isso. Eu não concordo que as pessoas precisem ficar em casa e nem usar máscara. Então, eu vou fazer um parágrafo só para isso, tá? Para que eu possa separar os meus argumentos. Então, eu posso ter 3, 4 parágrafos ali de argumentos ou de contra-argumentos. Porque você pode dizer, por um lado, você concorda que ficar em casa, o isolamento social, ele vai ajudar a diminuir a circulação do vírus. No outro parágrafo, você vai dizer, por outro lado, é preciso que as pessoas saiam para trabalhar, porque senão elas vão morrer de fome, elas vão passar necessidade. Separar os assuntos em parágrafos, tá? E aí é importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. É óbvio que se você vai se posicionar, você vai defender um assunto, você tem que colocar também elementos que dizem, por exemplo, você tem conhecimento de pesquisas científicas que foram feitas e que demonstraram a eficácia de um medicamento? Diga ali, então, você pode citar no seu texto. Mas se você apenas acha, na redação dissertativa, não tem eu acho, eu penso. Tanto é que ela é escrita em terceira pessoa exatamente para dizer entende-se, espera-se, acha-se. Lembre-se que aí eu pedi para vocês colocarem o ponto de vista de vocês, tá? Mas lembrando que a gente vai exercitar essa questão da redação. Então, nós vamos usar a terceira pessoa. Então, espera-se, observa-se, acha-se, tá? E a conclusão. O final de um texto dissertativo pode ser produzido de 2 formas. Enquanto síntese
ou com propostas de solução, tá? As bancas geralmente querem que você posicione, que você sugira algo que vá resolver o problema que você narrou. Lembre-se que lá em cima a gente disse que o assunto, a temática é voltada para o social. Então, o que melhoraria a vida da sociedade hoje, como a gente está falando da pandemia do coronavírus? Certo? Então, você pode ter N sugestões para resolver o problema. O que amenizaria? Ficar em casa amenizaria? O lockdown resolveria? A vacinação resolveria? Então, você pode sugerir e você pode perfeitamente dizer que você não concorda com o lockdown, você não concorda com ficar em casa, com o isolamento social. É o seu posicionamento que você vai defender, tá? Então, no caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos de maneira resumida e conclui o texto. É por isso que o Brasil tem hoje, sei lá, quase 500 mil de mortes pelo coronavírus. É por isso que você vai construir os seus argumentos. O que você acha que minimizaria esses números? O que você acha que resolveria esse problema? Tá? No caso da conclusão por propostas de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções. Por exemplo, aí eu vou falar por mim, que se acelerar o processo de vacinação, talvez a gente volte à normalidade com mais rapidez. E aí é o que você vai colocar, é o que eu colocaria no meu texto como no fechamento, aí, no caso de uma conclusão, certo? Que eliminaria ou que diminuiria o problema. E é importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes. Quem promoverá a solução? Faz parte do governo, faz parte da população, faz parte das empresas? Quem é responsável por isso? Quem precisaria fazer isso? Quem precisaria lutar por isso? Tá? Então, assim, são as coisas que a gente precisa colocar. É óbvio que isso está de maneira bem superficial, para que eu conheça a escrita de vocês, para que eu conheça o ponto de vista de vocês, para que eu consiga começar a organizar a nossa disciplina de redação de uma maneira que possa ajudá-los na estruturação, no modelo de redação que você vai construir quando for fazer o Enem, quando for fazer o vestibular, quando for fazer um concurso público, tá? E aí, diz aí, eu fiz até uma reflexão dizendo, as propostas de redações nos processos vestibulares e concursos visam permitir que os candidatos, a partir da leitura de textos motivadores, possam exercitar os seus conhecimentos acerca de um determinado assunto. Lembrando, lá atrás a gente viu, dizendo que são questões, principalmente questões sociais, ou seja, questões que impactam na sociedade. A partir da leitura dos textos motivadores dos seus conhecimentos e experiências sobre o hábito da leitura, redige um texto dissertativo, argumentativo a respeito do tema. O que a pandemia da Covid-19 mudou em sua vida? Então, é a forma que eu quero que vocês tentem, tá? Organizar a introdução, que a gente falou aqui, que é a parte do texto que você vai apenas dizer para o seu leitor qual é o assunto, de que forma você vai abordar o seu assunto, sem entrar ainda em apresentando argumentos, sem apresentar as definições. Apenas deixar o leitor ciente sobre o que você vai fazer, tá? Nos parágrafos seguintes, você pode organizar 3, 4 parágrafos para colocar a sua argumentação. E aí, a argumentação ou contra-argumentação. Você é a favor por isso, você é contra por isso. Não, em parte, eu sou a favor disso, mas eu sou contra isso. Então, essa é a construção do texto. E lembre-se que os textos assim servirão apenas como informações sobre o tema. Selecione e organize fatos e conhecimentos que contribuam para a defesa do ponto de vista. Tá? Lembrando, mesmo aqui, ou lá no processo seletivo vestibular, no Enem, você não tem que concordar com o autor, certo? Você não tem que concordar, você pode, inclusive, discordar da temática que eles colocam ali, tá? Mas você vai ter que defender os seus argumentos. Você vai ter que dizer o porquê, tá? O porquê você concorda ou discorda com essa temática. Ficou assim, gente. O que eu quero é isso, que vocês produzam um texto, que vocês tentem organizar de acordo com essa estrutura aí, tá? Que tenha uma introdução,
é assim, meio que dividida assim. Na introdução a gente ainda não entra em detalhes, a gente não argumenta, a gente não questiona ainda, a gente apenas apresenta para o nosso leitor o que a gente vai fazer. Nos parágrafos seguintes, você vai colocar os seus argumentos ou contra-argumentos, né? Se você vai falar que concorda em parte, então, um parágrafo você vai dizer por que você concorda com essa em parte. No outro parágrafo, você vai dizer que discorda disso, 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 para a gente não misturar argumento e contra-argumento, certo? Então, sempre tentar fazer essa estruturaçãozinha aí. Essa é a atividade de vocês, para tentar esclarecer um pouco sobre essa estruturação do texto dissertativo. Ok, meu povo? Ok, professor. Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Tá certo, então, minha gente. Da mesma forma, tem lá no roteiro de estudo, tem o e-mail, tem o grupo, né, do WhatsApp para que vocês possam fazer questionamentos, para que vocês possam tirar dúvidas, tá bom? Então, eu fico à disposição de vocês. Tá certo, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Uma boa noite. Se tiver algum comentário ou algo a fazer, é a hora. Certinho? Não? Então, o material, tá? Eu acredito que todo mundo deve ter pego o material aqui na escola. Se não pegou, né? No grupo tem como vocês tirarem todas as dúvidas de como pegar ou acessar a plataforma. Tá certo? Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus, viu? E se cuidem, usando máscara sempre que estiver junto com outras pessoas, viu, gente? Eu estava sem máscara, estava sozinho aqui na sala, no estúdio, vou colocar a máscara porque eu vou sair e tem os colegas ali fora. Então, boa noite, fiquem com Deus e se cuidem.